Olá, tudo bem? Eu trago para vocês algo muito importante. Trata-se do tema pessoa com surdez. O objetivo de trabalhar essa questão é estabelecer uma diferença entre o ser surdo e a surdez. Perceba que o ser surdo, cujo sinal é este aqui, está relacionado à identidade, à cultura, a questões linguísticas e se relaciona com o ser surdo. Já a surdez, ela também tem algumas implicações cujo ser surdo está imbricado nela. A surdez preconiza o uso de aparelhos, implantes cocleares e a perda auditiva e alguns problemas relacionados ao aparelho fonador. Então, está aqui nessa área, né? No entanto, eu sou surdo, então eu tenho uma cultura e uma identidade muito bem definida. Então, tendo esclarecido isso, né, eu espero que você compreenda que o ser surdo está imbricado com a surdez, mas tem uma representação cultural e linguística. Então, eu trago aqui alguns conceitos e pretendo diferenciá-los. Primeiramente, pessoa com deficiência. O que é? Existe a deficiência visual, a deficiência auditiva, né? A deficiência auditiva e o ser surdo também tem uma diferenciação. O deficiente auditivo é a classificação dada pelo segmento clínico ou segmento médico. Também está em alguns documentos oficiais, como editais de concurso, né? E é nomeado ou abreviado por DA. Nessas circunstâncias, significa a mesma coisa que ser surdo. Todavia, o termo correto é surdo. Por quê? Porque existe uma diferença entre o deficiente auditivo e o surdo. Existe a questão dos limites e em relação à inclusão e uso tanto na educacional quanto no ambiente de trabalho. A gente sabe que existem muitas barreiras para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Mesmo, especialmente aqueles que não podem ouvir, é muito complicado estar em alguma empresa, receber ordens e tal. Embora nós não tenhamos a audição, nós temos uma acuidade visual muito boa, mas mesmo assim temos algumas barreiras comunicativas, apesar dessa vantagem visual. Em relação à comparação ou analogia entre cegos e surdos, né, nós temos algumas diferenças, né? Enquanto o cego, ele capta tudo pela audição e isso faz com que ele possa se comunicar mais facilmente, o surdo tem uma barreira comunicativa que vem do fato do não ouvir. Então, isso também impede que ele tenha uma aquisição da escrita da língua portuguesa. Alguns surdos ficam surdos depois da idade de aquisição da língua. Alguns usam aparelhos, outros usam implantes e existe uma variação das razões pelo qual as pessoas podem perder a audição. Mas eu quero que fique claro que aqui ser surdo significa ter uma cultura e ter uma identidade. E que às vezes o implante coclear, ele não vem da vontade do surdo, mas ele vem por uma forte influência da família dos surdos. Se uma criança nasce surda, né, e ela tem a possibilidade de aprender a língua de sinais, o desenvolvimento dele vai ser natural, como a de qualquer outro, porque ele também vai adquirir uma identidade e uma cultura. No entanto, né, se isso não for possível, ele terá algumas dificuldades. Muito bem, eu gostaria que vocês observassem novamente aqui o tema, que fala de surdez e deficiência auditiva.
e eu venho também fazer aqui algumas elucidações. Então, o surdo está imbricado nesse contexto, né, do desenvolvimento oral, das fonoterapias. Ao nascer surdo, ele recebe vamos dizer assim, uma pressão muito forte para desenvolver a fala oral. Mesmo alguns surdos conseguem a oralização e não aprendem a língua de sinais. Mas existe também outros casos, né, em que quando o surdo, ou melhor, ao nascer e se detecta que é surdo, ele tem então uma acuidade visual e isso é respeitado, ele aprende por meio da visão. E tem ainda os casos de que quando a família percebe que ele é surdo, então busca um implante coclear. Se nós juntarmos, né, esses três, todos estarão imbricados no mesmo contexto, no contexto da surdez e no contexto do ser surdo. Mas existe uma confusão e eu gostaria de estabelecer uma pequena diferença. É que o DA, né, ou deficiente auditivo, ele é oralizado. Ele não conhece a cultura surda, ele não conhece a língua, ele é chamado de pessoa com deficiência auditiva, né? Ele se enquadra nessa terminologia médica. Então, ele, na verdade, se conceitua por uma visão clínica. Então, esse deficiente auditivo, né? Embora ele seja chamado de surdo por alguns, mas ele é caracterizado por perdas auditivas. Na maioria das vezes, ele ouvia e foi perdendo paulatinamente a audição ou alguma coisa aconteceu, alguma fatalidade que fez com que ele perdesse. E aí ele busca a reabilitação por meio de aparelhos e tal, mas ele tem uma diferença do ser surdo. Já o surdo, né, ele tem várias características distintas do DA. Observe bem o que está aqui no slide. Nós vemos aqui uma pessoa impossibilitada de se comunicar. Veja que algumas pessoas ridicularizam ou chamam os surdos de mudo, né? Tem diversos preconceitos em relação ao ser surdo. É semelhante com o preconceito racial, né? Da mesma forma, acontece com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física ou sensorial. De qualquer forma, esses grupos sofrem bullying, aliás. E os surdos também passam por esse tipo de sofrimento. Então, as minorias, de uma maneira geral, estão habituadas a passar por esse tipo de situação. No entanto, os surdos, né, são iguais aos ouvintes. Embora, né, quando eles estejam nas escolas, que são escolas de ouvintes, né, ou são escolas inclusivas, existe aí uma série de dificuldades de entraves comunicativos. Eu queria que vocês observassem essas três nomenclaturas: surdo, surdo-mudo e deficiência auditiva. Por que esses três termos estão aqui? Eu vou trazer para vocês o primeiro termo, o ser surdo. O ser surdo é aquele que tem acuidade visual e tem a língua de sinais como a primeira língua e é por meio da visão que percebe o mundo. Né? Os surdos, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, como por exemplo os surdos norte-americanos, eles têm o mesmo potencial e a mesma força, né? Eles não têm nenhum impedimento cognitivo e podem ascender como qualquer outra pessoa. E a diferença entre surdo, mudo e surdo é que esse conceito de surdo-mudo é um conceito ultrapassado, é um conceito anacrônico, que não se adequa mais ao que se sabe hoje a respeito dos surdos.
Então, a palavra mudo arremete a algum tipo de enfermidade vocal, né? Poderia ser utilizada para alguém que fala normalmente, por alguma razão, né? Ele teve alguma perda relacionada às cordas vocais e aí ele perdeu a fala. E ele continua ouvindo e se comunica por meio da escrita, por exemplo. Então, não é a mesma circunstância dos surdos, não é a mesma situação. Não houve nenhum dano no aparelho fonador do surdo, né? Então, o surdo não fala a língua portuguesa não porque é mudo, mas nós de alguma forma emitimos sons e também nós de alguma forma, né, fazemos movimentos com a boca que lembram a fonética da língua portuguesa, né? Então nós temos recursos da língua que podem ser utilizados tal qual os recursos da língua portuguesa. Então eu queria inclusive pedir a vocês, né, que se vissem alguém utilizando a palavra mudo, que pudessem fazer essa correção de que essa palavra não deve ser usada. Deficiente auditivo também se refere a uma falta, né, alguém que não é completo, e é um termo usado na área clínica, né? Sim, então, na área clínica, se utiliza esse termo deficiência auditiva ou deficiente auditivo, e isso já é uma tradição da área. Observe que o surdo, ele apreende por meios visuais. Por que não se deve usar o surdo-mudo? Esse é um termo arcaico, né, que se deve eliminar de nosso vocabulário. Por favor, leiam a lâmina. O deficiente auditivo, que é um termo médico, infelizmente ele permanece. Ele permanece em documentos oficiais, ele permanece na área da saúde, ele ainda é utilizado. Algumas pessoas surdas, né, percebem o mundo por meios visuais. É claro que existem perdas auditivas, né, quando a gente fala dos surdos, né? Alguns, inclusive, desenvolvem a oralidade, outros usam o implante coclear, né? E outros têm as suas experiências fundamentadas naquilo que se vê, né? E isso possibilita uma cognição normal. Então, o surdo apresenta diversas características. Ele apreende o mundo de forma visual e tem como língua materna, né, a língua de sinais. Esse termo não deve ser um termo utilizado, né? Risque essa palavra do seu dicionário. E alguns surdos são oralizados e falam a língua de sinais. Nós temos uma diversificação ou uma diversidade do ser surdo em nossa comunidade. Alguns, né, recebem um acompanhamento no desenvolvimento da oralização e eles crescem e acabam desenvolvendo essa fala oral. Outros surdos não. A identidade visual dos surdos, né, é tudo aquilo que eles são capazes de fazer e aprender por meios visuais, né? E aí, essa condição visual é que permite uma cognição perfeita aos surdos. Outra questão, né, quando nós olhamos para nós mesmos, nós percebemos que somos capazes. Alguns surdos também desenvolvem a leitura labial, mas isso vai depender de cada um. Também a língua portuguesa se diferencia na língua de sinais.
Enquanto a língua portuguesa é linear, a língua de sinais ela é simultânea. Então, a língua de sinais, de uma certa forma, ela é condensada. Então, ela tem algumas diferenças. Inclusive, a língua de sinais é visual. Quanto às expressões, por que o uso das expressões faciais ou expressões não manuais? Elas estão sempre fundamentadas em um contexto de sinalização. Se elas não forem efetivadas durante a sinalização, então isso compromete a compreensão dos sinais. Assim também eu gostaria de falar novamente a respeito do DA e do surdo, que são conceitos diferentes. Enquanto o surdo utiliza a língua de sinais para se comunicar, o DA utiliza outros meios. Então, o povo surdo é capaz de atuar em qualquer área da sociedade. A comunidade surda se manifesta por meio de suas organizações como associações, grupos religiosos, dentre outros. A história do surdo, ela vem desde da antiguidade e ela vem até os dias de hoje. Então, é uma história que ainda se constrói. Então, esse é para novamente dizer que esse conceito de surdo-mudo já é um conceito ultrapassado, que é um conceito que acabou. Observem o slide. Aqui está havendo a comunicação. Os surdos se comunicam assim como todos os seres humanos se comunicam. Neste ponto, nós somos iguais a todos os outros. Enquanto os ouvintes, ouvem e processam as informações, nós vemos e também processamos as informações. Os surdos, aliás, os ouvintes, eles ouvem e veem, alguns podem se tornar intérpretes. Os surdos apenas veem, mas têm os processamentos cognitivos iguais. Alguns surdos, alguns surdos precisam ser chamados por meio do toque. Não adianta você falar porque eles não ouvirão, não ouvirão. Não adianta você ir atrás de um surdo chamando que ele não vai lhe ouvir. É necessário que, se você, para chamar a atenção de alguém que é surdo, que você toque nele. Observe essa imagem. Tá vendo? A imagem mostra que alguém tocou para chamar a atenção de uma pessoa surda. Todos os surdos são iguais. Esse aqui é a aferição de uma audição normal. Essa é uma surdez leve, uma surdez moderada, uma surdez acentuada e uma surdez severa. E aqui uma surdez profunda. Esse é aquele que o surdo não ouve nada e que se utiliza da língua de sinais estritamente. Alguns desses, têm residual auditivo, podem ser considerados DA. Mas, mesmo tendo uma surdez leve ou um resquício auditivo, ele pode ser chamado de surdo. Ao contrário do ouvinte, que nasce ouvinte e depois perde a audição,
ele está habituado com uma plasticidade cerebral diferente da plasticidade do surdo que nasceu surdo. Durante a gestação, né, é possível contrair algumas doenças como a rubéola, e a rubéola ou outras doenças pode gerar ou causar o nascimento de uma criança surda. Eu mesmo, Geraldo, né, fiquei surdo decorrente de uma rubéola que a minha mãe contraiu durante a gestação. Aqui nós temos alguns pontos. A surdez adquirida depende de alguns fatores e independe da idade. Algumas pessoas podem perder a audição com 4 anos de idade ou qualquer outra, dependendo do que pode ter acontecido. Pode acontecer uma doença contagiosa, pode ter sido acometido de uma surdez por conta de um traumatismo, né? Por conta de um sarampo ou papeira, por conta de ruídos e muitos outros. Então, são variadas as razões da surdez. Aqui nós temos a cultura surda. A cultura surda tem alguns artefatos como arte, especialmente artes visuais, literatura, enfim, uma série de artefatos que se caracterizam especialmente pela questão visual. Aqui é um exemplo de como os surdos se comportam em lugares públicos. Geralmente os surdos vão a bares, né? E quando a maioria das pessoas vão embora, a partir das 22 horas, já começa o esvaziamento, os surdos costumam permanecer nos lugares conversando, né? Então, eles têm essa pequena diferença em relação aos ouvintes. Aqui é uma representação teatral, né, por meio de imagens, né, mostrando alguém gritando, falando perto de um surdo. Mas o surdo, né, vai dizer várias vezes que é surdo e para que aquela pessoa ou aquele monstro que está gritando entenda. Nós temos aqui alguns comparativos da cultura surda e da cultura ouvinte. Vamos observar aqui, nós temos uma escala, né, de que nós temos uma escala de diferenças. Uma contempla a questão visual da língua de sinais, o outro contempla a questão da oralidade. Os programas de TV acompanhados pela língua de sinais e, do outro lado, nós temos, às vezes, programas com legendas. Então, nós temos aí diversas questões que nós estamos fazendo comparações, mas a grande questão é que, quando se trata dos surdos, tudo tem que ser visual. Na TV, por exemplo, tem que ter janela da Libras, né? Tem que ter vários recursos, como, por exemplo, esses recursos estão presentes na mídia. Antigamente havia o telefone TDS, né? E o TDS era um telefone específico para surdo e é uma tecnologia ultrapassada. Hoje se usa todas as mídias sociais que os ouvintes também usam. Aqui nós temos questões relacionadas à acessibilidade. Aqui alguém ensinando os surdos, né, contando história para uma criança surda. Aqui é um pequeno exemplo de literatura, né?
Então, essa criança surda vai aprender as informações por meios visuais. E aqui do outro lado nós temos uma imagem de alguém contando histórias também de forma oral auditiva. O aprendizado se dá da mesma forma. Aqui é um exemplo de literatura surda. Os surdos também criam a sua própria literatura. E a literatura vem tanto na língua portuguesa quanto na escrita de sinais. Ela pode vir por meio de vídeos, por meio da escrita de sinais e por outros meios. A literatura surda, ela geralmente é adaptada para a cultura surda. Outro slide, né? Nós temos aqui o Fabiano, né? Que criou esse livro. São livros infantis que são adaptados para a cultura surda, onde os personagens principais são surdos. Aqui nós temos uma variedade desses livros. E essa aqui, a Valéria Sulton, foi a criadora da Sign Right, da escrita de sinais. Ela, a princípio, ela copiou os movimentos de dança e, em seguida, a partir dessa cópia desses movimentos, ela criou a escrita de sinais. Ela viu que era possível grafar os movimentos de uma dança, então também era possível grafar os movimentos da língua de sinais. Aqui nós temos o alfabeto da língua de sinais. Eles podem ser adaptados para a escrita de sinais, como nesse caso que você está vendo aqui, né? Ele contempla a questão visual dos surdos. E aqui é o sinal da Sign Right ou do alfabeto manual, ou melhor, da escrita de sinais. Então, talvez vocês não conheçam, mas eu estou trazendo apenas para que vocês tenham conhecimento dessa escrita. Aqui, primeiramente, foi a grafia dos passos de dança, mas foi a partir daí que veio a ideia de adaptar essa escrita para a língua de sinais. E aqui um pequeno texto. Você pode ver que ele está escrito em colunas, né? E que está narrando alguma coisa aí em língua de sinais. É um texto simples, apenas para que você possa conhecer. E aqui uma pequena atividade que vocês enviarão para o meu e-mail. Tchau, muito